Vídeo de Droitvish Bedroom Abduction mais uma vez no centro das atenções após comentários do investigador de OVNIs Nick Pope. Um vídeo do suposto sequestro de uma mulher de seu quarto em Droitvish, Inglaterra, está mais uma vez circulando na internet após novos comentários sobre o evento feitos pelo ex-investigador de OVNIs do Ministério da Defesa Nick Pope. Ele disse: "Já vi este vídeo antes e conheci brevemente o casal em questão, embora não tenha investigado o caso pessoalmente. Francamente, não há muito meio termo aqui, é uma farsa ou algo genuinamente assustador e, talvez, fora de infelizmente, eu me aposentei cedo do Ministério da Defesa antes de ver este vídeo", ele disse ao Birmingham Live em uma entrevista. "Tivesse acesso ao equipamento da câmera, eu poderia ter garantido uma análise científica adequada usando recursos e capacidades de análise de imagens da comunidade de inteligência. Isso rapidamente teria me dito se a filmagem era genuína ou falsa. Eu tinha algumas ideias. Testes de sangue e DNA de abduzidos teriam sido um bom começo, em um estudo duplo cego com um grupo de controle de pessoas que não têm tais experiências. Poderíamos até ter encarregado o SAS de realizar a vigilância secreta das casas dos abduzidos, vestindo tudo como um exercício de treinamento. Mas o risco de exposição era muito grande", acrescentou Pope. Caso de contato Droitvish. Autor: Dave O'Drien. Por motivos de anonimato, foram usados pseudônimos. De vez em quando me deparo com um caso que é extremamente convincente e que inclui muitas experiências que abrangem a vida de um indivíduo. Este é um desses casos. A senhora neste relatório, que chamarei de Susan, teve experiências relacionadas a contatos desde a infância. Essas experiências incluíram várias abduções e visitas de seres ETs, avistamentos de OVNIs, perda de tempo, atividade paranormal e habilidades psíquicas. E com este caso em particular há uma evidência que é extremamente rara no campo de contato com ETs. Uma de suas abduções parece ter sido capturada em uma câmera de vídeo. Este extenso relatório apresenta uma visão geral completa das muitas experiências fascinantes de Susan, análise das imagens de vídeo e transcrições de 2 regressões. Embora partes deste caso tenham sido escritas online por outros pesquisadores de OVNIs com quem Susan também entrou em contato, esta é a única versão completa e precisa dos eventos disponíveis. É também o único relatório que Susan e sua família reconheceram oficialmente. Dave O'Drien. A primeira das 2 experiências em que a investigação se concentrou inicialmente ocorreu na quinta-feira, 3 de dezembro de 2010. Susan e Badar se acomodaram para dormir por volta das 12h30. Suas filhas já estavam dormindo no outro quarto de cima. Como de costume, Susan estava usando sua camisola. Ela estava achando muito difícil dormir, o que era incomum para ela. Ela estava em casa o dia todo relaxando, então ela apenas percebeu que não estava muito cansada. Depois da 1 da manhã, ela saiu da cama e caminhou até o quarto ao lado para checar suas filhas. Sempre que ela faz isso, ela tende a dar uma rápida olhada pela janela. A casa fica ao lado de alguns campos de fazendeiros cobertos de grama. Era uma noite gelada, mas muito clara, e ela podia ver bem a área ao redor. Ela notou algo ao longe. Havia o que parecia ser uma luz em forma de disco gordo, brilhando em branco com um leve tom alaranjado. A luz estava do outro lado do campo, que corre ao lado do campo mais próximo da casa, a cerca de 400 metros de distância. Susan pensou consigo mesma: que diabos, isso é um avião voando baixo. Ela inicialmente pensou que ia cair. Mas ela então sentiu que parecia estranho para um avião e se perguntou se era um reflexo vindo de dentro da sala e ricocheteando no vidro. Ela foi e pegou um pedaço de papel e segurou-o na janela, mas ela ainda podia ver a luz, então sabia que devia estar lá fora. Ela olhou para trás por um segundo. Quando ela se virou, ficou surpresa ao ver que a luz brilhante estava agora muito mais perto de sua localização, a algumas centenas de metros no máximo. Agora estava perto do chão e no campo ao lado da casa. Parecia diferente de como tinha aparecido à distância. Susan podia ver que não era uma única luz, mas parecia ser um banco de luzes horizontais enfileiradas. Essas luzes estavam brilhando extremamente forte e não foi possível ver sua fonte. Susan imediatamente teve a impressão de que o objeto a observava, mas ao invés de ficar preocupada com a presença do objeto e a sensação de que ele a estava observando, ela se virou e voltou para seu quarto.
Esse tipo de comportamento é visto repetidamente em casos de contato. Parece provável que os ETs tenham uma maneira de acalmar o indivíduo para que não fiquem muito preocupados com o que está acontecendo. Antes de ir para a cama, ela verificou o relógio e era 1h36. Ela não pensou mais no objeto brilhante que tinha visto e se deitou ao lado de seu marido adormecido. Não demorou muito para que sua filha mais velha, Abida, aparecesse de repente na porta do quarto. Ela disse: "Mamãe, alguma coisa está puxando meu pé." Susan disse a ela que provavelmente era apenas o gato e que ela voltasse para a cama. Pouco tempo depois, Susan sentiu vontade de abrir os olhos. Ela não acha que tinha caído no sono, nem se sentia cansada. Quando ela abriu os olhos, descobriu que não estava mais em seu quarto. Ela parecia estar deitada em uma superfície dura e plana em um quarto escuro. Ela não sentiu frio, mas sentiu que estava nua. Sua filha mais velha estava ajoelhada ao lado dela e debruçada sobre ela. Susan não conseguia ver nada atrás de sua filha, havia apenas escuridão. Sua filha se aproximou e disse baixinho para ela: "Mãe, está tudo bem, não se preocupe." "É a sua vez, mãe, não tenha medo, eles não vão te machucar." Ao dizer isso, sua filha afastou o cabelo do rosto. Então, de repente, ela sentiu uma sensação de puxão em um de seus calcanhares. Isso foi seguido por uma sensação de movimento, como se ela tivesse sido puxada por um túnel. Susan acha isso difícil de explicar, pois ela não viu nada, apenas sentiu. Ela então se viu em um lugar diferente, e sua filha não estava mais lá. Ela ainda estava deitada, mas não conseguia mais sentir a mesa embaixo dela e parecia estar flutuando livremente. Ela sentiu que agora estava paralisada e só conseguia mover os olhos. Ainda estava escuro ao redor dela, mas essa escuridão agora estava coberta de linhas de grade brilhantes que separavam todo o espaço em cubos. Essas linhas eram de uma cor amarelo esverdeada pálida. Eles não passavam por ela, mas pareciam estar ao seu redor. Ela podia ouvir o que soava como numerosos ruídos rítmicos. Esses sons lembravam a Susan algum tipo de maquinaria. Susan também sentiu que havia muitos seres baixinhos ao seu redor, embora não pudesse inclinar a cabeça para olhar para eles. Susan também sentiu a presença de um ser alto de algum tipo à sua esquerda perto de sua cabeça. Ela podia sentir que este ser tinha uma de suas mãos em sua cabeça. De repente, ela começou a sentir fortes sensações de estímulo, que pareciam várias mãos tocando-a. Isso começou perto de sua cabeça e depois desceu lentamente por seu corpo. Essas sensações foram sentidas ao redor dela, incluindo suas costas. Ela não viu nenhum ser físico ao seu redor. Inúmeras vezes ao longo deste procedimento, ela se lembra de pensar: "Por que não estou com medo?" Isso, por sua vez, faria com que ela começasse a ficar assustada com a situação. Mas sempre que isso acontecia, ela ouvia algo em sua mente falar com ela dizendo: "Não tenha medo, acalme-se." Isso a acalmaria imediatamente e ela relaxaria novamente. Na época da experiência, Susan tinha problemas nas costas. À medida que as sensações de estímulo desciam por seu corpo, ela ficou preocupada que os seres pudessem machucá-la nas costas. Ela tentou falar com os seres em sua mente dizendo: "Você vai machucar minhas costas." Neste momento ela ouviu uma resposta dizendo a ela: "Nós não vamos machucar suas costas." Ela então sentiu suas pernas sendo movidas para mostrar que suas costas não estavam doendo. Susan então percebeu uma máquina de aparência estranha que estava entre suas pernas. A próxima coisa que ela sentiu foi uma longa haste metálica fria sendo empurrada para dentro dela. Enquanto isso estava sendo feito, uma tela de algum tipo apareceu à direita. Não tinha estrutura externa, era quase como uma imagem holográfica flutuante. A tela parecia mostrar uma visão interna de si mesma em linhas brancas brilhantes. Susan sentiu que havia uma urgência na situação, como se quem estivesse fazendo isso estivesse ficando sem tempo. De repente, uma luz branca apareceu para ela, a uma curta distância atrás das linhas de grade brilhantes. Parecia o brilho de uma porta em arco que havia sido aberta. De pé nessa luz estava a silhueta de um ser humanoide alto, que ela assumiu na época ser seu filho.
No entanto, este ser parecia ter pelo menos 7 pés e meio de altura, enquanto seu filho tinha 6 pés e 5 polegadas de altura. Quando Susan regrediu, ela viu isso ser o que realmente era. Susan então ouviu o ser alto falar em sua mente. No entanto, o que dizia parecia ser dirigido não a ela, mas aos seres menores ao seu redor. Ele perguntou: "O que você está fazendo com ela? Por que ela ainda está aqui?" Susan então sentiu a sensação familiar de puxão em seu calcanhar novamente. Antes de sua regressão, Susan não conseguia se lembrar do que aconteceu em seguida, ela apenas se lembrava de estar de volta à cama na posição sentada. Na manhã de 9 de dezembro, depois que Susan acordou, ela teve certeza de que outra experiência havia ocorrido. Ela e Badir decidiram verificar as imagens da câmera da noite anterior para ver se alguma coisa aparecia nela. Eles ficaram surpresos com o que encontraram. A maioria das filmagens parecia completamente normal. Mas às 3h34, parecia que Susan de repente se desmaterializou e desapareceu debaixo das cobertas da cama. Em um momento ela estava lá, no próximo, as cobertas pareciam amassar para dentro. 13 minutos se passaram com as cobertas completamente imóveis. De repente, elas pareciam ser forçadas a se elevar bastante no ar. Quando as cobertas se acomodaram, Susan estava mais uma vez visível. Eles se perguntaram se isso era uma prova real de que ela havia sido levada fisicamente por um período de tempo. A filmagem é, claro, muito interessante. Mas o que exatamente ela mostra? À primeira vista, parece mostrar Susan literalmente se desmaterializando da cama e, 13 minutos depois, de repente se rematerializando. Há fatos que apontam tanto para dentro quanto para longe desse cenário. Primeiro, vamos dar uma olhada nas evidências da filmagem mostrando um sequestro real ocorrendo. O vídeo é real e não uma farsa planejada ou CGI inteligente, o que quer que seja visto na câmera realmente aconteceu. O fato de que algo estranho ocorreu na câmera na mesma noite em que sua segunda experiência de abdução é impressionante. A única razão pela qual a filmagem foi descoberta em primeiro lugar foi que Susan estava ciente de que algo havia acontecido, então decidiu verificar a filmagem. Parece improvável que na noite do incidente aparecesse na câmera algo que parecesse estar relacionado à experiência. O período de tempo em que Susan ficou fora da cama parece se encaixar mais ou menos com o que ela descreveu durante a experiência. Ela não descreveu algo que levaria apenas 1 minuto, nem descreveu uma experiência longa e detalhada que teria durado muito mais de 13 minutos. Não há nada em sua lembrança dos acontecimentos que signifique que ela não poderia ter sido tirada diretamente de sua cama e colocada de volta exatamente na mesma posição. No entanto, de acordo com o que ela se lembra de seu sequestro inicial, parece que ela foi fisicamente elevada à nave. Ela descreve sentir o ar frio da noite e sentir que estava do lado de fora. Ela também se lembra de ser flutuada até a cozinha, antes de flutuar de volta para o quarto. Embora ela não pudesse realmente ver isso acontecendo, sua viagem de ir para a nave parecia para ela se mover rapidamente através de um túnel. Susan descreveu esse mesmo sentimento no início e no final de sua sequência de abdução. Mas nesta ocasião Susan não relatou sentir uma sensação de frio. Nem ela tinha qualquer lembrança de flutuar de volta em sua cama. Devemos também considerar as contusões físicas e os efeitos posteriores da sequência de abdução. Se nada aconteceu, e Susan não foi a lugar nenhum, então de onde vieram os hematomas em sua barriga e por que ela experimentou efeitos posteriores perceptíveis?